Olá, bom ter você aqui de novo. Vamos abordar hoje como aferir a validade de um teste diagnóstico, ressaltando os atributos de sensibilidade, especificidade, valores preditivos positivo e negativo. Vamos mostrar também como estimar a razão de verossimilhança, outro atributo que sintetiza a sensibilidade e a especificidade do teste diagnóstico. Esses procedimentos são importantes na tomada de decisão para aquisição ou implantação do uso de um determinado teste diagnóstico, seja no serviço público ou em serviços privados. Vamos em frente, vem comigo. O teste diagnóstico é um método, uma técnica ou um procedimento para identificação de presença ou ausência de uma doença ou evento de saúde, como por exemplo AIDS, malária, Covid-19, entre outros. O processo de decisão com auxílio do teste diagnóstico é pautado em probabilidade do resultado. Pode ser positivo ou negativo, presença ou ausência de um evento de saúde. A decisão de usar o teste diagnóstico pode ter vários objetivos, né? Por exemplo, identificar a presença ou ausência de uma doença ou um evento de saúde no indivíduo ou em grupos de pessoas, monitorar a resposta ou a progressão de uma intervenção ou tratamento, realizar estudo de prevalência populacional de uma doença ou um agravo à saúde. O resultado do teste diagnóstico deve sempre ser interpretado e avaliado por um profissional de saúde, devidamente habilitado de acordo com a legislação e normativas de cada profissão. O teste diagnóstico carrega um pouquinho de fundamento filosófico que pode ser aplicado na interpretação do resultado e na qualidade do teste. Estou falando da dicotomia entre parecer e ser, conforme veremos em 4 diferentes situações. A situação 1 se dá quando as coisas são o que parecem ser, quando o evento existe e o resultado apresentado pelo teste expressa a existência do evento. Situação 2. As coisas não são, mas parecem ser. O evento não existe, mas o resultado do teste afirma sua existência. Na situação 3, as coisas são, mas não parecem ser. Neste caso, o evento existe, mas o teste não consegue detectar. Por fim, na situação 4, as coisas não são e nem parecem ser, quando o evento não existe e o teste é capaz de confirmar a sua ausência. Então temos aqui uma ilusão filosófica existencial aplicável ao teste diagnóstico. Transpondo os possíveis resultados do teste diagnóstico para uma tabela 2x2, bem parecido com aquela usada anteriormente com os pressupostos filosóficos, verificaremos a relação entre o teste e a doença ou o evento de saúde. Inicialmente, você não pode esquecer que a avaliação do teste diagnóstico será sempre confrontados 2 resultados. O primeiro é o resultado do teste conhecido como padrão ouro, cujo significado explicarei logo a seguir. Em segundo lugar, vem o resultado do teste índice ou teste alternativo a ser avaliado. Os resultados dos 2 testes, padrão ouro e teste alternativo, serão distribuídos numa tabela 2x2 em 4 células ou caselas, 2 na horizontal e 2 na vertical. Na casela A são inseridos os resultados verdadeiros positivos. Na casela B, os falsos positivos. Na casela C, os falsos negativos. E na casela D,
os verdadeiros negativos. Os resultados na tabela 2x2 serão totalizados, tanto no sentido horizontal quanto no vertical, e serão utilizados no cálculo de alguns atributos do teste diagnóstico, os quais discutiremos adiante. Agora vou explicar o que é um teste padrão ouro. Esse teste é considerado o melhor para confirmar ou rejeitar a existência ou não de uma doença ou evento de saúde no indivíduo ou em um grupo populacional. Por isso mesmo, o padrão ouro tem que ser confiável e garantir a certeza do diagnóstico aos profissionais de saúde na interpretação e avaliação do resultado. O teste padrão ouro, ele serve como parâmetro ou referência para avaliar a qualidade de novos testes diagnósticos para uso em circunstâncias idênticas, ou seja, a confirmação ou não da mesma doença ou evento de saúde. Então, o padrão ouro deve apresentar alta validade e excelente reprodutibilidade, atributos que explicarei mais adiante. Como exemplo de padrão ouro, cito o exame de gota espessa utilizado no Sistema Único de Saúde para diagnóstico da malária. Cito também o RT-PCR, que em português significa transcrição reversa seguida de reação em cadeia da polimerase. Da mesma forma, esse teste é utilizado no SUS e em serviços privados para diagnóstico da Covid-19. Mas, professor, o que é polimerase? Infelizmente, essa discussão é longa, aprofundada, está fora do escopo dessa nossa aula. Na figura apresentada, aparece um exemplo ilustrativo da coleta, preparo e resultado do exame de gota espessa com pontos azuis violeta, destacando possíveis plasmódios da malária. Diferentes objetivos justificam a avaliação de um teste diagnóstico. Porém, é mais comum a avaliação de testes alternativos ao padrão ouro com os seguintes motivos: reduzir ao máximo o grau de incerteza sobre a ocorrência de um evento ou doença, com a melhoria de alguns atributos do teste alternativo, como, por exemplo, a sensibilidade e a especificidade, as quais veremos mais adiante. Outro objetivo é reduzir o tempo de diagnóstico. Um teste com resultado mais rápido e qualificado pode inclusive ajudar a salvar muitas vidas, principalmente quando se trata de alguns tipos de cânceres. A avaliação do teste é usada para reduzir custo, principalmente no serviço público. A atenção está sempre voltada para o custo-benefício das intervenções e dos materiais para a redução de gasto, de recursos financeiros, sem a perda da qualidade. Ampliar a cobertura. Quanto mais pessoas tiverem acesso ao diagnóstico, melhor será a condição do tratamento e a manutenção da saúde coletiva. Substituir ou complementar o padrão ouro. É importante dispor de testes alternativos ao padrão ouro, principalmente para reduzir custos, ampliar a cobertura e reduzir o tempo de diagnóstico. O teste diagnóstico alternativo apresenta duas propriedades principais em relação ao padrão ouro. São elas a validade e a reprodutibilidade. Inicialmente, falarei sobre a validade, pois ela mostra o quanto o teste alternativo expressa a verdade ou dela se afasta. O quanto o resultado do teste alternativo reflete a real situação que se quer medir, né? A validade do teste diagnóstico frequentemente é expressa por outros nomes na língua portuguesa, como, por exemplo, acurácia, acuidade e exatidão. Já no idioma inglês, nós vamos encontrar validade referida também com outros nomes, como, por exemplo, a verilidade, né? Ou
accuracy, né? Será que o resultado do meu teste alternativo representa a verdade? Falarei sobre isso mais adiante. Falando agora sobre a reprodutibilidade, podemos notar que esse conceito está intimamente ligado à ação de repetição. O quanto o resultado do exame se repete em condições idênticas com a mesma amostra coletada. Qual a concordância ou a consistência dos resultados quando o exame é repetido em condições idênticas por diferentes observadores ou diferentes ferramentas de medição? A repetibilidade é conhecida também por outros termos em português, como, por exemplo, concordância, precisão, confiabilidade, fidedignidade, repetibilidade. Traduzindo para a língua inglesa, a reprodutibilidade pode ser encontrada como reproducibility, reliability, repeatability, consistência, stability e precision. Nomes difíceis de pronunciar, mas que frequentemente vão ser encontrados em artigos, em livros, né, na língua inglesa. Será que os resultados do teste alternativo me inspiram confiança? Falarei sobre os atributos da reprodutibilidade no próximo vídeo. A validade e a reprodutibilidade do teste diagnóstico alternativo apresentam uma estreita conexão em relação ao resultado do teste padrão ouro. Se a repetição dos resultados do teste alternativo estão concentrados e próximo ao resultado do padrão ouro, o teste alternativo ele é muito válido e muito preciso. Quando os resultados do teste alternativo ficam próximos ao padrão ouro, porém de forma dispersa, o teste representa boa validade, no entanto, ele é pouco preciso. Caso o teste diagnóstico apresente resultados idênticos e concentrados mais distante do padrão ouro, podemos dizer que o teste tem boa precisão com pouca validade. Em um cenário menos favorável, quando os resultados do teste alternativo são dispersos e distantes do padrão ouro, o teste será pouco conveniente e vantajoso para o serviço. Diante dos 4 cenários, a validade e a reprodutibilidade do teste diagnóstico devem ser analisadas com muito rigor, considerando sempre a necessidade do serviço a ser executado, pois a utilização de um teste diagnóstico geralmente implica na correta e confiável separação entre pessoas doentes e pessoas sadias. De agora em diante, vou falar sobre como fazer a validação do teste diagnóstico, a partir de suas propriedades de validade, especificidade, valor preditivo positivo, valor preditivo negativo e razão de verossimilhança. Vamos ver como estimar cada um desses atributos. Vamos ver a sensibilidade. É aquela probabilidade de um teste ser positivo, dado que exista a doença, segundo, sempre medindo de acordo com o padrão ouro. Do total de casos positivos detectados pelo padrão ouro, quantos o teste diagnóstico alternativo conseguiu identificar como positivo? Voltando à nossa tabela 2x2, apresentada anteriormente, esses são resultados verdadeiros positivos diagnosticados por ambos os testes, padrão ouro e teste alternativo. Para melhor exemplificar a sensibilidade do teste alternativo, vamos direto para a tabela 2x2, com 10.000 amostras realizadas de determinado exame. Alguns exames apenas demonstrativos.
Do total da amostra, o padrão ouro detectou 3.000 positivos, que são dispostos nas caselas A e C. O teste alternativo apresentou apenas 2.000 resultados positivos dispostos na casela A. Aplicando-se a fórmula do cálculo da sensibilidade, que é igual a A dividido por A mais C, onde A é igual ao resultado positivo detectados pelo padrão ouro e pelo teste alternativo. A mais B é igual ao total de resultado positivo detectado pelo padrão ouro. Teremos então o valor da sensibilidade do teste alternativo, sendo 2.000 dividido por 3.000, que é igual a 0,67, multiplicando por 100, vai dar o resultado igual a 67%. Portanto, a sensibilidade do teste alternativo é de 67% comparada ao padrão ouro. Vou falar agora sobre a especificidade do teste diagnóstico, que é a probabilidade de um teste ser negativo, dado que não existe a doença, né? Neste caso, do total de resultado negativo detectado pelo padrão ouro, quanto o teste alternativo conseguiu identificar como negativos. São os verdadeiros negativos, diagnosticados tanto pelo padrão ouro quanto pelo teste alternativo. Voltando à nossa tabela 2x2, para melhor visualizar a especificidade, podemos ver que do total de amostra de 10.000 exames, 7.000 foram negativos segundo o padrão ouro, sendo 3.000 na casela B de bola e 4.000 na casela D de dado. O teste alternativo apresentou 5.000 resultados negativos dispostos nas caselas C e D. Porém, somente os 4.000 da casela D coincidiram com os resultados negativos do padrão ouro. Aplicando-se a fórmula do cálculo da especificidade, que é igual a D dividido por B mais D, onde D de dado é igual aos resultados negativos detectados pelo padrão ouro e pelo teste alternativo. B mais D é igual ao total de resultados negativos detectados pelo padrão ouro. Teremos então o valor da especificidade do teste alternativo sendo 4.000 dividido por 7.000, que é igual a 0,57 e que, multiplicando por 100, resulta em 57%. Portanto, a especificidade do teste alternativo é de 57% comparado ao padrão ouro. Outro importante atributo da validade do teste diagnóstico é o valor preditivo positivo, conhecido também pela sigla VPP, a qual estima a probabilidade de uma pessoa com resultado positivo realmente ter a doença. Na hipótese de o teste diagnóstico apresentar um resultado positivo para determinado paciente, é normal se aceitar estar com a doença pesquisada. Por isso é importante que os profissionais de saúde conheçam o valor preditivo positivo do teste diagnóstico que usam, pois esse atributo mostrará a real probabilidade de ter a doença a partir do resultado positivo. Vamos novamente para a nossa indispensável tabela 2x2 e verificar como é calculado o valor preditivo positivo. Podemos notar o total de 5.000 exames positivos diagnosticados pelo teste alternativo. Desse total, 2.000 foram positivos e outros 3.000 foram negativos de acordo com o padrão ouro. Aplicando-se a fórmula, temos que o valor preditivo positivo é igual a A dividido por A mais B, onde A é o total de exame positivo detectado pelo padrão ouro e pelo teste alternativo simultaneamente. A mais B é o total de exames positivos diagnosticado pelo teste alternativo. Temos então o valor preditivo
positivo do teste alternativo sendo 2.000 dividido por 5.000, que é igual a 0,40, e que multiplicando esse valor por 100 vai resultar em 40%. Portanto, o valor preditivo positivo do teste alternativo é de 40% comparado ao padrão ouro. O valor preditivo positivo tem relação direta com a especificidade do teste diagnóstico. Quanto mais específico o teste, maior será o seu valor preditivo positivo. Como exemplo, mostro 3 testes alternativos hipotéticos apenas para efeito ilustrativo, cada teste com diferente especificidade para uma mesma amostra de 10.000 indivíduos. Neste caso, somente as especificidades dos testes foram alteradas, né? A sensibilidade se manteve a mesma. O teste alternativo 1 tem uma especificidade de 57% e o valor preditivo positivo é de 60%. A especificidade do teste alternativo 2 aumenta para 83% à medida que o valor preditivo positivo sobe para 75%. No teste alternativo 3, simulei uma especificidade de 100% apenas para mostrar que o valor preditivo também sobe para 100% neste caso. Dificilmente, ou quase impossivelmente, a gente vai achar algum teste diagnóstico com uma especificidade de 100%. Né? Isso praticamente não existe no mundo real. É bom alertar que a especificidade de 100% não é comum no mundo real. Veja que à medida que vai aumentando a especificidade do teste alternativo, também crescem os valores preditivos positivos. Mudando agora para o valor preditivo negativo, veremos que é outro atributo igualmente fundamental. Conhecido pela sigla VPN, estima a probabilidade de uma pessoa com resultado negativo não ter a doença. Então, quanto maior o valor preditivo negativo do teste, maior a probabilidade de um paciente com teste negativo não ter a doença. Vamos calcular o valor preditivo negativo na tabela 2x2? Veja que o teste alternativo detectou 5.000 exames negativos. Nota-se, no entanto, que apenas 4.000 foram verdadeiramente negativos, conforme o padrão ouro. De acordo com a fórmula, o valor preditivo negativo é igual a D dividido por C mais D, onde D é o total de exames verdadeiros negativos detectado pelo padrão ouro e pelo teste alternativo. D mais C é o total de exames negativos diagnosticado apenas pelo teste alternativo. Temos então o valor preditivo negativo do teste alternativo será de 4.000 dividido por 5.000, que é igual a 0,80, e que multiplicando por 100 vai resultar em 80%. Né? Portanto, o valor preditivo negativo do teste alternativo é de 80% comparado ao padrão ouro. O valor preditivo negativo tem relação direta com a sensibilidade do teste diagnóstico. Quanto mais sensível o teste, maior será o valor preditivo negativo. Vamos ver outro exemplo de 3 alternativas hipotéticas, apenas para efeito ilustrativo. Cada teste com diferente sensibilidade para uma mesma amostra de 10.000 indivíduos. Aqui, somente as sensibilidades do teste foram alteradas, ok? Alternativa 1 tem uma sensibilidade de 67% e o valor preditivo negativo de 80%. A sensibilidade do teste 2 aumenta para 83%, à medida que o valor preditivo negativo sobe para 89%. No teste alternativo 3,
simulei a sensibilidade de 100% só para mostrar que o valor preditivo negativo também atinge o seu máximo de 100%. Novamente, chama a atenção de que a sensibilidade de 100% para teste diagnóstico não é comum no mundo real, né? Porém, veja que à medida que vai aumentando a sensibilidade dos testes alternativos, os valores preditivos negativos também são ampliados. O último atributo listado referente à validade do teste diagnóstico é a razão de verossimilhança, cuja sigla em português é um R e um V. Na língua inglesa é conhecida também como o Likelihood Ratio, né? A razão de verossimilhança pode ser positiva, que é um LR mais, com sinal de mais, né? Ou negativa, que é um LR com sinal de menos. Esta é a razão entre a probabilidade do resultado do teste em um indivíduo com a doença e a mesma probabilidade em indivíduos sem a doença. A razão de verossimilhança, ela sintetiza os resultados da sensibilidade e da especificidade em uma única medida, fazendo a validação pré-teste e pós-teste. Aplicando a forma para o cálculo da razão de verossimilhança positiva, teremos a sensibilidade dividido por 1 menos a especificidade. Então, a razão de verossimilhança positiva é igual a 0,70 dividido por 1 menos 0,90, que é igual a 0,70 dividido por 10, cujo resultado é igual a 7. Interpretando esse resultado, significa que as pessoas com a doença têm 7 vezes mais a probabilidade de ter o resultado do teste positivo do que os indivíduos sem a doença. Isso porque o teste tem uma boa especificidade. Em relação à razão de verossimilhança negativa, é igual a 1 menos a sensibilidade dividido pela especificidade. Fazendo o cálculo, temos que a razão de verossimilhança negativa é igual a 1 menos 0,70 dividido por 0,90, que é igual a 0,30 dividido por 0,90, dando o resultado de 0,33. A interpretação desse resultado nos diz que as pessoas que sem a doença têm 0,33 vezes mais probabilidade de ter o resultado do teste negativo do que os indivíduos com a doença. Isso devido à baixa sensibilidade do teste. Até agora, nós calculamos todos os atributos da validade: a sensibilidade, a especificidade, os seus valores preditivos, positivos e negativos, né? E a razão de verossimilhança. E agora, como posso saber se esse teste pode ser aplicado ou não com confiança, com fidedignidade a partir dos seus resultados? Para isso, nós temos a acurácia diagnóstica do teste. Ela é vital para a escolha do teste seguro para o rastreamento comunitário, para realizar o progresso e o prognóstico do tratamento. A acurácia, ela é calculada a partir do auxílio gráfico da curva ROC, que em tradução livre significa característica de operação do receptor. Nessa curva, no eixo do X, inserimos a probabilidade dos resultados falsos positivos, sendo 1 menos o valor da especificidade do teste. No eixo do Y, entra a probabilidade dos resultados da sensibilidade ou os verdadeiros positivos. Uma linha diagonal é traçada nesse gráfico. Valores acima da diagonal são considerados resultados bons e valores abaixo da diagonal representam resultados ruins. Os valores variam entre 0 e 1. Quanto maior o resultado encontrado, melhor será o teste.
Resultados a partir de 0,8 indicam boa acurácia do teste. Porém, maiores detalhes sobre a acurácia diagnóstica utilizando a curva ROC serão mostrados em outra videoaula ainda nesse canal. Ressalto, porém, que a escolha do teste diagnóstico não depende apenas dos resultados encontrados no cálculo da acurácia. Conforme já discutimos inicialmente, é preciso considerar também os benefícios e os danos nos pacientes. Também é necessário ver o histórico clínico e familiar do paciente, se o procedimento será menos invasivo, a redução de custos, agilidade nos resultados, ampliação de cobertura, entre outros fatores importantes que devem ser levados em consideração. Sobre a reprodutibilidade do teste diagnóstico, a razão de verossimilhança e a curva ROC foram apresentados apenas os conceitos gerais para facilitar o entendimento do conjunto de atributos relacionados à validade do teste diagnóstico. Outros detalhes sobre esses assuntos serão objeto de novas videoaulas que serão disponibilizados neste canal. Não deixe de assistir, né? Vai ser muito bacana. Muito obrigado por assistir nosso vídeo. Você poderá aprofundar seus conhecimentos nesses temas consultando as referências bibliográficas disponíveis na descrição deste vídeo, né? Não se atenha somente na inteligência artificial. A inteligência artificial ela é importante para fazer um resumo consolidado dos assuntos, mas, de uma forma geral, nós temos que recorrer aos artigos, às pesquisas, para que a gente possa entender de forma profunda e consistente, né, cada tema que vai ser discutido. Compartilhe este vídeo com seus familiares e amigos. Não deixe de se inscrever em nosso canal, é muito importante a sua participação. Recomendo também que assista os próximos vídeos selecionando os que estão disponíveis na tela. Obrigado e até o próximo vídeo.